Olá, olha eu aqui de novo no meio de uma segunda-feira, dia 29 de junho. Me deu vontade de novo de aparecer por aqui pra gente trocar algumas ideias. Na verdade, trocar ou passar algumas coisas do que eu andei pensando. Hoje, dia 29 de junho, é um dia de novo, um dia especial. Hoje é dia de São Pedro. É verdade, São Pedro, né? Simão Pedro, que tinha o nome de Simão e também foi oferecido o nome de Pedro. E sabe, um ensinamento bastante importante que o Pedro está nos trazendo hoje, para o nosso dia a dia mesmo. Qual é a nossa crença, qual é a nossa fé, qual é no que a gente acredita. E não no sentido religioso, tá? Como eu sempre falo, eu tenho um mestre que é o Cristo, mas eu gosto muito de Buda também. E como nós somos seres ainda em constante evolução, em constante aprendizado, é muito importante a gente ter alguém para poder nos guiar, para poder nos orientar. E hoje tem esse Pedro, que é um dos apóstolos do Cristo. E o Simão, ele é um pescador. Ele é um pescador de peixes. Ele sai para pescar. Ele tem um barco junto com seus colegas pescadores. Ele sai para a pesca. E aí estava um dia bastante cansativo, um dia bastante exaustivo. E Pedro vem até onde Jesus está para ouvir os seus ensinamentos. E aí Jesus pede de novo para que Simão vá novamente às águas buscar peixe. E aí eles falam: olha, Senhor, a noite toda, todo o tempo nós estivemos no mar e não foi possível recolhermos o peixe. Não tinha peixe. Não foi possível, nós estamos todos exaustos. Nós estamos exaustos fisicamente, nós estamos exaustos mentalmente, emocionalmente, porque nós não tivemos peixe algum para trazer. Aí Jesus fala: vá novamente, se afaste aqui da terra, vá novamente para as águas e vão pescar. E já que Jesus falou, o Pedro sai e vai para a pesca. E passa a noite pescando, lança a rede às águas e fica aguardando o que vai acontecer. Mas no finalzinho do dia, quando eles recolhem aquelas redes, elas estão lotadas de peixe, muito lotadas de peixe. Tem que outras embarcações até colaborar para que não se arrebente a rede. E tá muito cheio de peixe. Então eles voltam para a beira na beira e falam assim: olha aqui, nós encontramos, tinha muitos peixes. E Pedro está muito arrependido e fala: eu sou um pecador. Jesus conversa então com ele. Ele acreditou, ele confiou, ele seguiu e ele voltou, ele não desistiu. Ele a princípio teria desistido, mas quando Jesus está falando: vai lá e volte e vai pescar, ele pesca. Então Jesus está dizendo também para Pedro que ele não é apenas um pescador e que ele precisa ser agora um pescador de homens e um pescador de alma. E esse é o convite que ele faz para esse apóstolo, de ser um pescador. O que será que significa isso, né? Esse pescar pessoas, pescador de pessoas vivas, homens, ser humano, no sentido de ser humano, e pescador de almas. Então, a partir daí, o Pedro, Simão Pedro, ele acompanha Jesus nas suas pregações. Tem uma passagem que é bastante interessante, tem muitas passagens, eu vou falar de algumas apenas para a gente poder conversar a respeito do que significa essas mensagens. Aí tem um outro, tá bastante tempestade, Jesus está eles estão nas embarcações, né, os pescadores, e tá com bastante tempestade, tem muito trovão, tem uma chuva muito grande e eles não sabem o que fazer nessas embarcações porque tem muitas ondas e tem muito vento e eles não estão sabendo o que fazer com essas embarcações porque eles têm medo que afunde. Aí de repente vem Jesus sobre as águas.
sobre as águas. E as pessoas eles ficam assim, nossa, como ele está sobre as águas? Não é possível, os pescadores não sabem como é possível. Jesus está caminhando sobre as águas. Aí, como eu posso fazer? Aí Jesus fala, siga-me, você pode me seguir, vem até aqui, olhe para mim e vem até aqui. E o que aconteceu? Pedro saiu da embarcação e começou a andar sobre as águas também, assim como Jesus estava fazendo. Aquilo foi um espanto para todo mundo, inclusive para o próprio Pedro. Só que o que acontece? Quando Pedro olha ao redor e vê, começa a observar que tem muitas ondas, está muito carregado o céu e as ondas, a água, ela está muito revolta. Quando ele percebe tudo aquilo e se desvia do olhar direto de Jesus, ele cai. E aí Jesus ajuda, puxando da água e colocando o Pedro na embarcação. Aí ele fala, o que aconteceu? Aí Jesus pergunta, o que aconteceu? Você estava caminhando, o que houve com você? Aí ele falou assim, eu parei de olhar para você e me distraí com o turbilhão que estava ao redor, das ondas, da água, do barulho, da tempestade. Eu mudei meu foco e daí eu me desviei e caí novamente, caí na água. E você me tirou novamente da água e me colocou no barco. Então, assim, são duas passagens para a gente conversar alguma coisa nesse sentido. Aí Jesus fala, olha, então é preciso ter essa concentração maior no foco, aonde você está observando, aonde você está colocando o teu propósito. E você é Pedro Rocha, e você vai erguer o templo, você vai erguer onde nós vamos começar a conversar. E aí que Pedro, ele é o construtor dos locais, dos templos, onde vai ser falado as passagens de Jesus. E até Pedro é colocado, mais para frente, ele é colocado como o primeiro papa e ele é muito perseguido. Mas antes disso, quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras e ele vai ser pego pelos romanos para ser levado para ser crucificado, os apóstolos estão ali e Pedro é um ser ele é muito eloquente, ele tem um temperamento muito de altos e baixos. E quando ele é pego, ele fica muito irado e ele corta um pedaço da orelha de um soldado. Pedro, Jesus, com o seu poder magnético, a sua capacidade de cura, ele recoloca de novo aquele pedaço. E daí Jesus fala assim, mas você ainda vai me negar. Passado esse tempo, depois quando Jesus está caminhando na crucificação, e os apóstolos, eles também, os romanos correm atrás, querem prender os apóstolos, e quando eles pegam Pedro nega 3 vezes Jesus, que não o conhece. Então tem essa instabilidade. É diferente do que acontece conosco, né? Então, ao mesmo tempo, nós temos essa passagem de lhe recolher, você vai recolher os peixes, mesmo cansado, vá até lá e você vai recolher os peixes, de andar sobre as águas e depois de desviar o seu olhar e ele cai na água. E esse temperamento extremamente mais colérico, de sobe e desce, né? De uma hora ele está muito entusiasmado, outra hora entra numa negação. Então, nesse tempo que nós estamos recolhidos e com eu tô cansado de ficar em casa, eu não quero mais ficar aqui, a gente ouve isso direto, nem parece que 2020 nem vai existir, parece que não existe. É um tempo de muita provação, no sentido nós estamos sendo testados no mais íntimo do nosso ser. Então, quando Pedro já volta sem nada, ele não acreditou que pudesse ser um pescador e pudesse ter peixe ali, porque não tinha. Mas depois, naquele mesmo momento, ele retorna, mesmo cansado, e ele tem muitos peixes. Qual que seria esse simbolismo?
será que ele pegou mesmo, não pegou mesmo esse peixe? Mas quando tem essa história que ele volta com muitos peixes, teve um ser que ele ouviu, um ser que o guiou de alguma forma, de alguma maneira, e ele acreditou nisso. E o que acontece? Toda a situação, todas as possíveis variáveis, elas foram levadas para ele poder pegar esse alimento. Então é o que acontece no nosso dia a dia, o mar, a água, essa vida que nós temos, o barco, qual que é esse momento existencial que nós temos, e nós enquanto seres humanos, o pescador, mas nós temos que ter essa ação de lançar a rede, mas com um intuito, com um objetivo, no que nós estamos, onde nós estamos colocando a nossa energia, o nosso tempo, no que nós estamos verdadeiramente acreditando para poder encher a nossa rede com algo que é um alimento. Muitas vezes nós estamos preocupados com esse alimento que é mais físico, mas está de um lado muito subjetivo, muito psicológico, esse alimentar a alma. Vá, Pedro, você é o pescador de seres humanos e da alma. Esse resgate que nós precisamos fazer no que nós temos que acreditar, na nossa ética enquanto pessoa, nesse momento em que nós podemos estar muito conhecendo parte nossas, mas também nós estamos carregados de fazer para quê? Como mais ou menos estava acontecendo quando nós não estávamos dentro da nossa casa. Então, nós somos pescadores do quê? Cada um de nós podemos estar nesse movimento de pesca. O que nós queremos? De que momento nós estamos? A mesma coisa acontece quando ele está andando sobre as águas. Enquanto ele tinha um foco, um objetivo e tinha uma confiança que ele estava sendo guiado, que ele estava sendo orientado, Jesus estava apenas ali. Ele pôde caminhar nas águas. Olha, caminhar nas águas, quem que caminha, né? É figurativo, não é figurativo, mas ele mesmo fala que a partir do momento que eu desviei esse caminho, eu desviei a minha intenção, eu desviei o foco, eu caí de novo na água. Caí novamente, precisei da ajuda para sair e voltar para o barco, para a estação de vida, para o momento existencial em que eu estava. Então, esse 29 de junho, que é o dia de São Pedro, é uma reflexão para qual está sendo o foco da nossa existência, porque enquanto a gente está focado no sucesso, em ter dinheiro, em ter clientes, mas enquanto nós não estamos ligados ao o produto que nós oferecemos, se só estiver visando esse lucro, estiver visando eu ter as coisas e não estiver visando para quem eu estou fazendo isso. E o para quem não é só para o outro, é para a gente também. Nós estamos exaustos, a maioria está exausto de ficar em casa, de ficar consigo mesmo, de ficar nos mesmos papéis. Mas à medida que a gente coloca também que tem um outro em que nós estamos servindo, quer nossos filhos, quer o cliente que nós estamos, quer o trabalho que nós estamos fazendo. Se nós não nos atentarmos ao caminho para fazer isso, mas só darmos essa olhada para o final, para onde nós estamos chegando, nós vamos cair nessa água. Vai ter de novo, não estamos focando, não vai ter peixe nessa rede. Porque observar o caminho para até onde nós chegamos nesse final, isso dá leveza, dá tranquilidade, sai do peso do ter que. E às vezes a gente precisa abrir mão do que a gente quer para abrir um espaço do que realmente a gente precisa. Isso algo que é fundamental. Nem sempre o que eu quero é o que eu necessito. É gozado isso, né? Não, Leila, não é assim. Eu quero isso, não. Mas às vezes o que a gente quer para o momento, no que está sendo necessário para esse momento, nós precisamos abrir mão de algumas coisas para poder verdadeiramente ter o que é preciso.
Tem coisas que às vezes a gente está fazendo muitas situações, então muitas coisas acontecendo e a gente quer dar conta de tudo. E é impossível dar conta de tudo. Então a gente muitas vezes está menos tolerante, nós estamos com menos paciência, não está dando muito para acontecer isso. Tem algo que eu vi que é bem interessante, né? Que é o DAD, que são o que está acontecendo nesse mundo pós-pandemia. Quando nós retornarmos, nós vamos encontrar um mundo que ele está desmaterializado, ele está asséptico e ele está descontextualizado, né? O DAD. Ele está desmaterializado, que eu estou falando aqui com vocês, tem algumas pessoas que eu conheço, tem outras pessoas que eu não sei quem são, vão tornar conhecidas à distância. Está desmaterializado no sentido de que está no virtual, está numa rede, está no online, né? Nós temos uma asepsia, o A de asepsia, que a gente está no isolamento, tem o distanciamento, tem a higiene, tudo tem que limpar o que vem de fora, tem que limpar quando entra na nossa casa. Será que a gente está limpando também os nossos sentimentos, né? Como será que está? E no desmaterializar, que não está ligado com algo que é físico, do mesmo jeito que a gente tem esse trabalho de estar nesse virtual, as frequências vibratórias também estão no virtual. E será que nós estamos ligando a que frequência? Será que nós estamos dentro dessa possibilidade de estar numa vibração positiva, de acreditar num mundo melhor, de que o mundo que eu quero é o mundo que eu estou fazendo, que não tem nada mágico, que nós estamos construindo, né? E depois tem o outro D, que tá descontextualizado as coisas. Elas estão fora de contexto. Tudo acontece mais ou menos no mesmo ambiente e a gente não tem um cenário muito bem onde as coisas estão acontecendo. É tudo igual. A gente não muda muito de cenário, né? A gente não precisa pegar o carro, não precisa pegar metrô, não precisa pegar ônibus, não precisa pegar Uber. Tá tudo acontecendo aqui, tá fora de um contexto. Os fatos estão acontecendo, eles existem, mas descontextualizado. Tá fora do todo, aí fica mais ou menos um fato que tá solto e nós é que colocamos em algum contexto que tá servindo para nós. E aí eu tava ontem conversando com o meu filho a respeito disso, né, dessa coisa do desmaterializado, do asséptico e do descontextualizado, e aí vai dando uma sensação de vazio, né? E aí eu falei para ele assim, sabe o que tá precisando? Um outro A, um D-A-D-A, de amor. De amor. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer um grande caminho interno, nós estamos tendo a oportunidade de fazer um retorno para nós mesmos, mas aí vem de novo, né? Que retorno para quem? Para que pessoa? Então tá faltando tá faltando esse amor que eu tô dizendo, de verdadeiramente eu não ficar só ligado a mim, sendo o centro do universo onde tudo acontece e eu é que tô fazendo parte, e essa parte minha, ela precisa também estar ligada a outra pessoa, eu preciso estar ligado ao outro. Nós, como tem falado aqui, tem muitas máscaras, né? E essas máscaras, elas precisam ser retiradas. Só que, e o medão? Se eu tiro essa máscara, as máscaras que a gente tem para poder conviver, isso aí ajuda a dar um contexto, né? As máscaras ajudam a gente precisar de um contexto, mas a máscara ajuda a falar assim, bom, eu sou isso agora, eu contextualizo me vestindo desse jeito. E quando a gente tem a questão do respirar, questão do amor, eu convido o outro e eu aceito o outro como o outro pode ser. E para isso é que eu preciso de algo que a gente chama de resiliência, de aprender com o erro, mesmo aprendendo com o erro, o que eu posso tirar de proveito disso? Então, esse DADA é importante para não dar
essa sensação desse grande vazio que nós temos nessa nossa existência, de mais ficando dentro da gente, ficando com contatos que estão mais conosco. Então, acho que é isso que eu queria falar sobre o Pedro. E o Pedro, depois, teve um momento em que ele começa a ser perseguido lá em Roma. E os apóstolos dizem, ele não pode ir embora, ele é um ser importante, que ele cria esses templos, criam os lugares onde as pessoas entram para poder fazer os seus cultos. E ele vai ser ajudado para escapar de Roma. E quando ele está indo embora, vem Jesus em figura para ele, dentro de um ser mais etérico. E o que você está fazendo, Pedro? Está indo embora, eu te confiei um trabalho, que é de você construir esses templos, de você estar aí sendo o pescador de homens e de almas. E você agora vai abandonar essa sua tarefa. E aí ele se comove de ver a importância dele ter esse objetivo, de ter um ideal, que muitas vezes a gente perde o ideal e fica com os medos, né? E o medo faz com que a gente, às vezes, não enfrenta a situação, a gente quer fugir, paralisa, foge ou não enfrenta. E precisa enfrentar, porque senão a gente fica com aquilo na cabeça, nossa, eu não fiz isso, e agora? Pedro volta, e ele continua o trabalho dele, continua a tarefa dele. E ele é pego e ele é crucificado, do mesmo jeito que Jesus foi crucificado, mas ele pede, eu não quero ser crucificado como Jesus, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Então ele é crucificado e ele volta para baixo. É tão interessante esse simbolismo, né? Quando Jesus ele é crucificado, ele é aberto aos braços, abrindo, expandindo o coração entre a terra e o céu. Ele abre e fica com o coração aberto. Então ele é um ser que expandiu em amor entre a terra, o pé dele que está embaixo, e o céu. E o Pedro, ele é virado de cabeça para baixo, que é onde Jesus tinha pedido para que ele fosse o pescador de seres humanos e de almas, e que era o Pedro, a rocha, para ele começar a edificar as construções onde as pessoas se encontrariam. E ele volta de cabeça para baixo, trazendo o céu para a terra. É muito interessante isso. Então ele pede para ser crucificado com a cabeça voltada para o solo, e é por isso que ele não queria ser ficar igual a Jesus, mas dentro do pedido do que foi proposto para ele, porque cada apóstolo tem um significado, né? Os 12 apóstolos, aí nós não vamos entrar muito nisso, mas cada um tem a questão dos zodíacos, e tem dentro de uma visão antroposófica, é muito bonito tudo que se fala de cada um deles dentro do que cada um traz, os apóstolos, para um ensinamento para o nosso dia a dia, não para ficar escrito em pedra, não, mas é de estar vivo, de ter esse caminho de aprendizado. Então, quando tem essa volta da cabeça para a terra, é de novo, né? Nós só podemos entrar dentro de uma espiritualidade. Primeiro nós temos que nos humanizar. Se nós nos humanizarmos, primeiro existe um ser humano, e este ser humano é que vai poder estar dentro de uma dimensão mais espiritual. Senão não é verdadeiro, não tem raiz. E daí, de novo, como Pedro cai quando ele deixa de ter um propósito, como ele volta sem os peixes, que é o produto que ele precisa. Então, é uma sutileza de nós percebermos que, mesmo nesses momentos difíceis, como é vital e importante ter um sentido para a vida. Como é muito fundamental ter um para quê nós existimos, aonde eu quero chegar. E não é no sentido da religião, novamente eu insisto em dizer, mas nós precisamos às vezes ocupar, já que nós temos assim muita obscuridade, é muito bom ouvir, seguir alguém, seguir um mestre, seguir alguém que te ensine de uma forma para abrir caminhos com mais facilidade,
porque há de se viver. E se vivendo, nós temos que pisar nessa terra. E tem todas as dificuldades. Lembrar que cada crise é uma oportunidade fantástica para a gente se redescobrir. Quanta coisa que nós estamos aprendendo de nós precisarmos reinventar. Que grande, por isso que vai estar melhor o mundo. Verdade, vai estar melhor, porque se a gente acreditar que nós estamos nos tornando pessoas melhores, pessoas mais esclarecidas, com um pouco mais de vontade, com um pouco mais de ousadia, mas só dá para a gente fazer um autoconhecimento a partir do momento que eu entro num silêncio mais profundo, onde eu tenho um foco da onde eu quero ir, como eu quero ir, para quê? Para que eu ajo, para que eu tenho essas atitudes? Porque são tantas vozes, faz isso, faz aquilo, é desse jeito, aquilo. Ai, não dá. Então, quando você entra um pouquinho na quietude do seu ser, e aí a gente encontra o nosso eu está presente. Só que a gente tem tantas vozes falando de lá de fora, que se torna como se fosse pedacinhos nossos, que a gente não sabe mais qual é a direção. E quando o Pedro olha para Cristo, esse Cristo na verdade está representando uma parte dele, de Pedro, que está fora dele, mas é um ser mais iluminado. Nós temos isso dentro da gente, não precisa estar ali, não é questão religião, nós temos esse ser iluminado, esse ser que transcende, esse ser que é um ser transpessoal, que ele vai além desse pessoal. Nós temos isso, é um ser iluminado que somos nós. Só que tem tantas vozes, tantos medos, tantas dificuldades que a gente está muito afastado, nós estamos muito longe desse ser. Estamos muito afastados desse ser de luz que nós somos, esse ser de bênção que nós somos. Então, à medida que a gente dá esse espaço de entrar num silêncio, para entrar nesse autoconhecimento, para nós fazer uma autotranscendência no silêncio, não dá medo, né? No centro tem paz, tem tranquilidade, tem serenidade. Quando a gente consegue fazer isso, nós estamos nos tornando pescadores de nós mesmos, pescadores de buscar esse mundo de peixes maravilhosos, desse alimento que é material, mas foi através de uma conquista do espiritual, do equilíbrio emocional e psicológico. É lindo a gente pensar em cada oportunidade que a vida nos oferece com essa grandeza. É só olhar, mas para isso eu preciso estar comigo primeiro. Eu preciso estar no meu silêncio, no meu autoconhecimento, para depois poder estar com a outra pessoa. Eu preciso me amar para poder amar o outro. Coisas clichês, né, que eu tô falando. Nossa, Leila, mas isso, né, parece que é uma coisinha de autoajuda. Então faça, experimenta. Vamos abrir mão de deixar cair algumas máscarazinhas que a gente não precisa, porque a máscara dá controle, né? E a máscara fala quem eu sou. Só que quem que dirige? Eu sou máscara, eu uso isso, eu uso o jeito que eu me apresento para o outro, para eu poder ser aceita e pertencer. Mas aí eu estou distante de mim e não dá para encontrar essa luz, porque se eu sou a expectativa do que o outro quer de mim, estou longe de mim. E daí eu não vou andar na água mesmo, não vou pescar, nesse sentido alegórico, entende? Nesse sentido de buscar o que eu preciso. Nossa, era isso que eu queria conversar no dia de hoje, aproveitando o 29 de junho, que é o São Pedro, nesse sentido do ensinamento, do que ele está trazendo, que nós possamos ser esses pescadores de nós mesmos e daí, a partir daí, poder colaborar para um mundo novo, porque o mundo que eu quero é o mundo que eu vou ser, sendo internamente, para poder construir esse mundo de lá de fora, tá certo? Então é isso. Um grande beijo para vocês e até um outro momento onde a gente possa dar uma paradinha para conversar um pouquinho, para a gente refletir um pouquinho, tá certo? Então um beijão para vocês, bom dia para todos nós,
pescadores de seres, pescadores da nossa vida, pescadores de nós mesmos. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Até um próximo de repente, tá? Tchau.